A palestra da oficina de setembro, a oficina de hoje, é sobre etiqueta social. Dicas de etiqueta social. E eu gostaria de começar a nossa palestra com um ensinamento do apóstolo Paulo a respeito de cordialidade, a respeito de amor fraternal, de dar honra ao próximo, de dar honra ao outro. E no capítulo 12, no versículo 10 de Romanos, está escrito assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra, né? Antes de preferir dar honra a você mesmo, dê honra ao outro. Que a gente prefira, né, dar honra às pessoas ao invés de dar honra a nós mesmos, né? Então, é interessante que lendo algumas passagens bíblicas, né, a gente percebe o quanto tanto Jesus como também os apóstolos se ocuparam em tratar de questões de bons costumes, da forma como se comportar, se relacionar com outras pessoas, né? Então, é muito prazeroso ter pesquisado bastante a respeito desse assunto para trazer para vocês hoje. E fica esse versículo, né? Amai-vos cordialmente, ou seja, com cordialidade, né? Uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, etiqueta social. É coisa de rico? É algo ultrapassado, fora de moda, né? Como dizem os franceses, démodé. Como que a gente pode definir etiqueta social? Bom, eu tenho uma definição aqui, que é a que eu vou passar para vocês. Etiqueta social pode ser definida como um conjunto de regras. De que regras? Regras de comportamento dentro de uma sociedade. E como é que essas regras elas são criadas? Essas regras são criadas a partir da prática, das tradições que passam de uma geração para outra geração. Uma geração, né, torna essas regras claras e respeitadas para uma outra geração. E por se tratarem de convenções acerca do comportamento humano, cada sociedade vai criar o seu conjunto de regras de acordo com a sua vivência, com a sua cultura, sendo a etiqueta social, então, algo relativo e historicamente construído. E apesar de diferente em cada lugar do mundo, o conjunto de regras de etiqueta social é considerado sempre uma expectativa social e um dever a ser cumprido, ensinado e preservado. Por exemplo, dentro do nosso próprio país, a gente vai encontrar códigos, essas convenções, esses códigos, né, de comportamento diferentes. O que, por exemplo, para o carioca é uma coisa normal, para o paulista já não é. E eu vou dar um exemplo. Como é que nós nos cumprimentamos aqui? Com 2 beijos. Não é verdade? Paulista não. Ele cumprimenta-se com 1 beijo só. Então, né, o americano, por exemplo, ele não é que nem a gente que chega, abraça, beija. Não. Eles têm ali um conjunto de regras, né, de acordo com as suas vivências e cultura. Então, a etiqueta social ela está relacionada a diversos aspectos da vida em sociedade. Vestimenta, gestos, linguagem corporal, verbal, cumprimentos.
ela pode ser sinônimo de educação, de elegância, de cordialidade e respeito. As regras de etiqueta, elas podem ser entendidas como um conjunto de princípios, de normas que denotam boa educação e bom comportamento. Estas regras, elas definem boas maneiras, bons costumes, tornando a vida cotidiana mais harmoniosa, servindo como um indicador de civilidade. O aprendizado, o entendimento e a aplicação desses princípios que são definidos pela etiqueta colabora fortemente no desenvolvimento e também no crescimento pessoal de cada um de nós, de cada indivíduo. As boas maneiras, elas precisam ser passadas para as crianças desde cedo. Por isso que, quando eu comecei a nossa palestra, eu perguntei: é algo ultrapassado, fora de moda? É coisa para a elite? É coisa para ricos? Não, não. É para todos nós que desejamos viver em harmonia uns com os outros. Todos nós, todos nós. E as crianças precisam ser ensinadas, é papel dos pais ensinar as crianças a dar devida importância para o modo como nós devemos lidar com as outras pessoas. Uma criança que cresce vendo gentileza e atitudes respeitosas, ela vai crescer e ela vai dar valor a estes gestos também na sua vida adulta. Ou seja, a criança, ela aprende mais pelo que ela tem como exemplo do que pelo que ela ouve, pelo que ela é ensinada. Por exemplo, quantos pais proíbem os filhos de falar palavras de baixo calão, ou seja, palavrões, mas os pais falam no seu vocabulário diário. Aquelas crianças, elas vão provavelmente reproduzir aquele comportamento, falar daquela forma também. Então, é preciso ensinar. Essa semana, ou a semana que se passou, agora o tempo está passando tão rápido que a gente às vezes nem sabe se o acontecimento foi nessa ou na semana já que se passou. Mas houve agressão com professores novamente, houve um caso aí que repercutiu bastante, sobre um professor que foi agredido. E são coisas que a gente observa que a falha está acontecendo aonde? Dentro dos lares. Porque as crianças estão vendo violência, estão vendo, passando mais tempo com a TV, com o joguinho do computador, do que com os pais, do que com esses exemplos de bons comportamentos, de bons costumes. Então, é muito importante em nossa vida social nós estarmos atentos para esses detalhes, E quanto mais educado você for, preste atenção, quanto mais educado você for, mais você vai atrair pessoas gentis e educadas para o seu círculo de amizades. Em outras palavras, gentileza atrai o quê? Gentileza. Gentileza, já dizia o profeta, gentileza, gera gentileza. Então, quanto mais você for educado, quanto mais você for gentil, quanto mais você for cordial, amável, mais pessoas também, cordiais, educadas, amáveis, você vai ter no seu círculo de amizades. E ao fazer o bem para os outros também farão bem para você. Correto? Você pode falar para quem está aí sentado do seu lado? O bem que você faz aos outros, os outros
farão para você. E eu vou mostrar que é um princípio bíblico. Foi Jesus quem ensinou. Foi Jesus quem ensinou a gente a proceder dessa forma. Vocês vão verificar comigo agora, em Lucas, no capítulo 6, no verso 31, que foi Jesus quem falou a respeito disso. Olha aqui, essa passagem eu tenho como princípio de vida. Essa passagem me vem sempre à mente em várias situações, em vários momentos da vida. E é um princípio bíblico. Vamos ler juntos? Veja só o que Jesus falou. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, a forma como você quer ser tratado é a forma como você vai tratar os outros. O que você vai fazer para as pessoas é aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Correto? Então, se todos entenderem, internalizarem, praticarem esse princípio bíblico ensinado por Jesus, com toda certeza, o mundo vai ser um lugar muito melhor de se viver. Vocês estão de acordo? Então, ao praticar as boas maneiras, com o tempo, com o passar do tempo, até a pessoa mais grosseira, mais bruta, mais mal educada, vai tratar você melhor. Isso devido ao respeito que você ganha ao tratar outras pessoas com respeito e dignidade. Então, quer ser tratado com respeito, quer ser tratado com dignidade, trate as pessoas com respeito e com dignidade. E eu trouxe aqui algumas regras. Nós temos aí o quadro. Vamos dar uma passeada por estas regras. Hoje eu trouxe o básico do básico do básico, porque se nós fôssemos falar de regras de etiqueta, né, ao ir a um restaurante, como proceder quando você dá um presente, quando você recebe um presente, coisas a respeito de vestimenta, enfim, se nós fôssemos falar, né, o conteúdo é muito denso, tem muita coisa. Então eu trouxe o básico do básico para a gente hoje, porque nós precisaríamos de umas 5 oficinas de convivência para a gente tratar de quase todos os assuntos e assim ainda talvez... Pois é, ano que vem podemos pensar numa segunda parte, né? Então vamos ver algumas regrinhas básicas de convivência, né? De tratar bem as pessoas ao nosso redor. Ao chegar ou sair de um local, você chegou, você saiu, cumprimente. Por exemplo, no nosso caso, cumprimente as pessoas. No nosso caso aqui, um grupo grande. Se você chegou, mas se você não tem, né, a possibilidade, naquele momento que você chegou, de cumprimentar a todos, né, cumprimente no geral. Mas chegou em algum lugar, cumprimente. Saiu, se despeça. Se despeça também. Isto demonstra que você valoriza a presença das pessoas no local em que você chegou ou no local em que você está saindo, ok? Se muitas pessoas estiverem presentes, não é necessário cumprimentar ou despedir individualmente. Só tenha certeza de dar o seu recado a todos. Ficou claro? Segunda regrinha básica, diga por favor. Diga por favor. Quando pedir
ou precisar de algo, o seu pedido deve ser gentil e sempre vir acompanhado de um por favor. Dessa maneira, você estabelece uma relação respeitosa. Você demonstra que o tempo, que a atividade, que o trabalho que aquela pessoa está, realizando para você tem valor. Quando você pede, por favor, por favor. Diga obrigado. Deixa eu ensinar. Se você for mulher, é obrigada, correto? Se você é homem, obrigado. Ainda que seja, você falando para um homem, se você é mulher, é obrigada, sempre, ok? Obrigada. Se você é homem, muito obrigado. Então, diga obrigado. Sempre que receber algo, agradeça dizendo obrigado. Agradeça o caixa do supermercado. É um exemplo, Um exemplo, porque muitas vezes as pessoas, elas estão ali te servindo, fazendo algo que faz diferença na sua vida, que é importante, mas você muitas vezes nem se lembra de agradecer. O carteiro, quando te entrega uma correspondência, muito obrigada. O professor, quando termina uma aula, muito obrigada. Olha, eu aprendi tantas coisas, obrigada por essa informação. Então, dizer obrigada. Ao receber um favor, qual é o mínimo que a gente pode fazer? Agradecer. Então, dizer obrigada é algo muito importante. Muito importante. Caso você ofenda alguém, ali, ofendeu, mesmo que seja sem querer, peça desculpas imediatamente. Ofendeu alguém, não espere para dizer mais tarde. Isso só fará com que a pessoa pinte uma imagem negativa a seu respeito. Então, ofendeu, peça perdão, peça desculpa. Naquele momento, não deixe passar, porque se o tempo passa, a pessoa às vezes fica magoada, fica triste. Aí, o que acontece? Ela deixa criar dentro dela uma raiz de amargura, e aí ela já comenta com o outro, e que já comenta com o outro, que já comenta com o outro, e aí o que acontece? Aquilo ali se torna uma coisa muito maior e difícil de se consertar. Agora, se você, na hora que ofendeu, na hora que você fez algo, for ali se desculpar, pedir desculpa, é mais fácil resolver do que deixar aquela coisa, crescer. Ok? Então, coloque-se no papel da pessoa ofendida. Você não gostaria de ir para casa com um pedido de desculpa feito se alguém lhe ofendesse? Ok? Não entendeu alguma coisa? Vamos lá, próximo. Não entendeu? Caso não entenda imediatamente, peça para a pessoa repetir ou explicar a você. Novamente, uma má compreensão pode fazer você executar um trabalho ou uma tarefa de forma errada. E o incômodo será muito maior do que simplesmente dizer que não entendeu. Não entendeu? Pergunta, não fique com vergonha. Mas o meu patrão, o meu chefe, ele vai me achar incompetente, mas é muito mais difícil tentar resolver depois que você já fez errado do que perguntar antes. Vocês não estão de acordo? Ninguém nasce sabendo tudo. Nós não sabemos tudo, a gente aprende todo dia. Então,
Não entendeu? Não sabe? Pergunta. Isso na escola também. Né? Muitas vezes eu lembro que eu mesmo na escola, às vezes ficava com vergonha de perguntar e depois ficava sem saber. Aí chegava em casa, tinha que, né, pedir, né, para o pai, para a mãe ensinar, porque a gente às vezes ficava com vergonha de perguntar na escola. E aí, se a gente não pergunta, se a gente não entende, na hora da prova a gente se lasca. Não é verdade? A gente tira nota baixa. Muito bem. Sujou, bagunçou. Sujou, bagunçou. Seja no trabalho ou em casa, arrume ou limpe. Todos devem ser responsáveis pela sua própria sujeira. Ok? Todos. Cultive o hábito da organização. Você será visto como uma pessoa mais responsável, sensata e ainda de brinde você vai ganhar um ambiente limpo e arrumado. Correto? Então, cada um é responsável pela sua própria sujeira. Sujou, limpou. Sujou a roupa? Leva a roupa no cesto. Combinado? Combinado, meninos e meninas? Muito bem. Não gostou? E aí? Não gostou? Principalmente no trabalho, fale. Claro, com educação, com jeito. Mas não seja mal educado. Explique seu ponto de vista, deixe claro o motivo de não gostar da ideia ou da opinião. É melhor expor a sua opinião antes e esclarecer o problema do que depois ter que conviver com o problema. Tome cuidado com assuntos polêmicos, como política. Então, cuidado com assuntos polêmicos, como política. Todos têm o direito de ter uma opinião, desde que não ofenda ninguém e não interfere na liberdade alheia. Correto? Pediu emprestado? Lembre-se de devolver. Principalmente livros, CDs. Hoje em dia, as pessoas quase não utilizam mais CDs. Como? Potinhos de plástico. Ótimo, pastora Selma. Potinhos de plástico, principalmente se for aqueles, Tupperware, Olha, aquele potinho, além de bom, ele é caro. Então, não esqueçam de devolver, De preferência, cheio, Um bolinho de chocolate, A bispa gosta de bolo de chocolate. Uns bombonzinhos, então, Pediu emprestado, lembre-se de devolver. Não espere até que o dono tenha que te pedir para devolver. Tenha que te pedir de volta, É a sua obrigação de lembrar. É muito importante devolver o item na mesma condição em que ele foi emprestado. A gente tem que cuidar bem do que é do próximo, ainda mais do que se fosse nosso, A gente tem que cuidar bem do que é do outro. A gente, no nosso país, tem uma cultura, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de cuidar do coletivo, do que é coletivo, do que é de todos, do que é bem comum. As pessoas acham que podem tratar de qualquer jeito, E muitas vezes a gente vê o próprio banheiro, na igreja, às vezes as pessoas tem o cesto ali para jogar o papelzinho, mas aí joga pelo banheiro todo, não é? As pessoas têm dificuldade de cuidar do coletivo, de cuidar do que não é da sua propriedade. Temos que cuidar melhor ainda do que eu cuido bem,
dos meus potinhos de Tupperware. Mas se por acaso a pastora Selma me trouxer um potinho dela de Tupperware com um pedacinho de bolo, eu vou cuidar melhor ainda do potinho dela do que do meu. Vou lavar com mais cuidado. Então, né, devolva em ótimo estado, né, nas condições em que foi emprestado. E detalhe, mais uma vez, ao devolver o item, agradeça, agradeça. Prometeu alguma coisa? Prometeu? Tem que cumprir. Cumpra, principalmente, né, se você prometeu alguma criança. Criança, ela não esquece, ela está ali aprendendo. Se você promete para a criança e não cumpre, ela vai crescer achando que não precisa cumprir as suas promessas. Então, cumpra. Você não é obrigado a fazer promessas, mas se fizer, faça de tudo para cumpri-las. Porque ao prometer, você dá a certeza de um resultado. Se você não cumprir, pode decepcionar muito a pessoa a quem você prometeu e se tornar menos confiável. Se você não tem certeza que pode cumprir, não prometa. Não prometa. Ok? Se você não tem certeza se você vai cumprir, não prometa. Não prometa. É que nem muitas vezes quando algumas pessoas encontram com a gente na rua, né, comigo, com o bispo, pessoas que já visitaram a igreja, ou então que já vieram por um período, né? As pessoas, eu vou domingo que vem. Aí a gente já prefere que a pessoa nem diga, né? Não prometa, não fale nada, porque muitas vezes a pessoa fala e não cumpre. Então, né, prometeu, tem que cumprir. Muito bem. A respeito de segurar a porta. Segurar a porta. Você, por exemplo, aqui a porta do banheiro, a porta, dois banheiros, né? Ela vai e ela depois ela fecha, né? Sozinha. Ela não fica paradinha para que outras pessoas entrem. Você foi entrar, segura a porta para as outras pessoas entrarem. Porque, às vezes, né, você entra, abre a porta, solta a porta e a pessoa que vem atrás vai o quê? Vai levar com aquela porta, né, na face. Então, né, segure a porta. Segure caso alguém vá utilizar a mesma porta do que você. Você pode segurar a porta até para que a pessoa passe primeiro. Correto? Até que a pessoa, né, entre, você entra em segundo. Lembrando que não só são os homens que podem fazer isso. As mulheres também. Esse é um gesto, né, uma questão de respeito que não depende de gênero. Ok? Você pode, né, ser uma mulher e abrir a porta, né, para um senhor, para um irmão, para alguém que vai passar depois de você no banco, por exemplo. Se bem que o banco agora são aquelas giratórias, né, não tem praticamente mais porta para você segurar. Em algum restaurante, algum local, né, segura ali a porta para que a outra pessoa possa passar. Sobre a nossa forma de se expressar, sobre a nossa forma de falar. Fale de forma educada, procure manter um tom de voz adequado para o ambiente em que você está. Ok? Não fale alto ou baixo demais. Porque se você falar alto demais, né, você vai estar sendo deselegante, né, com a pessoa com quem você está falando. E se você falar baixo demais, ela vai ter dificuldade de te entender, vai ter dificuldade, né, de estabelecer ali uma comunicação. Então, outra coisa importante é não interromper as pessoas quando elas estão falando. Tá? A pessoa está falando, a minha avó,
costumava dizer assim: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, não interrompa. Se a pessoa está falando, deixa ela concluir a fala, deixa ela chegar ao final da frase. Não interrompa, ok? Isso aí é uma regra, né, de etiqueta, de bons modos, de estabelecer ali uma relação saudável. Identifique-se ao telefone, ok? Identifique-se ao telefone. Caso você ligue para alguém, é sua obrigação se identificar primeiro. Não ligue para alguém e pergunte: quem está falando? Você nem se identificou, nem deu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já liga e quem está falando? Você tem que se identificar. Boa noite, aqui, né, a Mariana, aqui é a Lucimar, né? Bom dia, né? Aqui é a Lene. Então, 5 minutos. Então, quando você ligar, identifique-se. Depois peça para falar com a pessoa que você pretende falar, ok? E por falar em telefone, nunca deixe o seu celular sobre a mesa ao fazer uma refeição. Enquanto você estiver sentado à mesa com outras pessoas, dê atenção àquelas pessoas que estão ali sentadas à mesa com você. Então, tá no restaurante, tá naquele horário de almoço de domingo, a família reunida, nada de celular na mesa, ok? Celular na bolsa. Falar em telefone celular, por falar em telefone, tem mais coisas aqui. É extremamente deselegante você pegar o celular de outra pessoa para ler as mensagens, para ler os recados, ok? Não faça isso. Mesmo que você conheça a senha, né, não faça isso. Não pegue, né, o celular para ler as mensagens de outra pessoa, ok? Então, isso são códigos que foram criados, né, após aí, né, os celulares, né, os smartphones se tornarem uma coisa tão presente, né, e importante na vida de todos os seres humanos. Não ligue para ninguém após as 22 horas, ok? Após as 20, a não ser que você tenha um grau de intimidade muito grande, né? Você precisa falar com a sua mãe, você sabe que a sua mãe dorme meia-noite. Aí, mas do contrário, não ligue para ninguém após as 22 horas e nem antes das 9 horas da manhã, tá? Antes das 9 horas da manhã também não ligue para a casa de ninguém e nem depois das 10, ok? Desligue o celular assim que o culto começar, a menos que você seja obstetra. Se você não for obstetra, né, desligue o celular assim que o culto começar. Porque o obstetra, se for nascer um bebê, ele tem que sair correndo para poder fazer o parto. Mas se não for esse o seu caso, desligue o celular. Por quê? Porque esse momento que nós temos de culto, este momento em que nós temos para nos expressarmos, né? Expressarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, é muito precioso para a gente dividir o tempo com o WhatsApp, com joguinhos, com Instagram e com o Facebook. É um desrespeito, é algo extremamente desrespeitoso. Se você está no culto, guarde na bolsa
guarde no bolso e não pegue o seu celular. Muito bem. Quem convida, paga a conta. Convidou, tem que pagar a conta. A menos que seja combinado previamente que cada um vai pagar a sua parte, ok? A menos que seja combinado. Mas tem que deixar acertado, né? Porque imagina, né? Você convidou, aí a pessoa vai, não leva nem o cartão de crédito, tá achando que você vai pagar, e aí chega na hora de pagar, né? Você paga aí a tua parte. Mas você me convidou, quem convida paga, não é? Então tem que deixar tudo acertadinho antes. Convidou, paga. Se não vai poder pagar, vamos, né, para o restaurante tal, né? Aí cada um paga a sua parte. Sobre visitas. Nunca visite alguém sem comunicar antes. Isso eu estou dizendo, né? Independente, né, do seu grau, né, de intimidade. Porque às vezes as pessoas têm, né, intimidade de chegar, né, e nem avisar. Mas de preferência, liga antes, comunica antes. A pessoa precisa estar prevenida para receber visita. Fazer um lanchinho, colocar uma roupa, né? Às vezes a pessoa está lá limpando a casa, cabelo descabelado, né? Toda suada. Aí chega a visita de repente, tem que avisar antes, ok? Ao visitar recém-nascidos, eu sei que é tentador pegar o bebê no colo, porque bebês são fofos demais. Bebê é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas não pegue a criança no colo se a mãe não oferecer, ok? Em hipótese alguma, veja bem, essa condição aqui, é em hipótese alguma. Visite um bebê se você estiver doente. Doenças infecciosas, doenças contagiosas podem passar tanto para o bebê quanto para a mãe, que estão com o sistema imunológico, né, mais baixo. Então, não visite bebê recém-nascido, não visite nenhum bebê, né? Se você estiver doente, em hipótese alguma. Não beije bebê, não pegue na mãozinha do bebê. Por quê? Porque a nossa saliva tem bactérias e o bebê, ele põe a mão dentro da boca o tempo todo. Então, não beije mãozinha de bebê, não beije bebezinho. Eu sei que é difícil. É difícil porque bebê é muito fofo, é muito gostoso. Mas a gente tem que pensar no bebê primeiro, ok? Não use flash para tirar fotos de bebês. O bebê pode se assustar, né? E só tire fotos do bebê quando você for fazer, né, a sua visita ao recém-nascido, se os pais permitirem, ok? Não sai lá tirando foto, pega o celular na bolsa e liga o flash e só tira a foto do bebezinho se os pais permitirem, ok? Peça permissão dos pais antes de tirar e, de preferência, desligue o celular. Celular, né, assusta adulto, às vezes, quando toca. Imagina um bebê recém-nascido. Então, desliga o celular. Bom, agora vamos rapidamente a algumas regrinhas de ouro, diversas. Ao usar perfume, moderação. Ok? Mesmo que você goste muito do seu perfume, use o seu perfume com moderação. Por quê? Porque tem pessoas que têm predisposição à alergia ou à enxaqueca. Eu, por exemplo, já tive enxaquecas fortes por conta de perfume de outras pessoas que colocaram o perfume em excesso. Então, né, use com moderação. Cheiro forte pode causar alergias ou enxaquecas em pessoas predispostas. Homens,
Mulheres também, mas os homens, sapato sempre limpo, sapato sempre ali com a graxa, lustradinho, porque você pode estar vestido de Ricardo Almeida dos pés à cabeça, que é aquele estilista brasileiro aí, que faz os ternos do Silvio Santos, né, com corte impecável. Se você estiver com sapato sujo, vai estragar o seu look, ok? Você pode estar ali elegante, super bem vestido, com a gravata mais bonita, mas se o seu sapatinho estiver sujo, acabou o seu look. Ok? E as mulheres também, sapatinho aí sempre limpinho. Sempre limpinho. Não abrace as pessoas. Eu sei que abraçar é bom. A gente abraça, né, as pessoas na igreja com muito amor, com muito carinho, mas não abrace as pessoas se você estiver muito suado. Espera, né? Você ficar no ar-condicionado um pouquinho, espera você, né, ficar mais confortável, aí abraça todo mundo, né? Mas se estiver suado ou gripado, não abrace ninguém. Não é falta de educação você, né, falar, irmão, eu estou preservando você. Isso é uma expressão de quê? De amor, de cuidado com as pessoas. Não é falta de educação. Você explica, ó, não posso te abraçar porque eu estou muito resfriado, estou muito gripado. Tá? Então, muito suado ou doente, né, gripado, evite. Um homem nunca deve tocar numa mulher sem a sua permissão. Nada de segurar a mão, nada de pegar no ombro, né, pegar no braço, abraçar sem a permissão. Não pode, tá, pessoal? Jamais. Infelizmente, é cada vez mais raro notar em uso regras de convivência como essas, ainda que sejam básicas. Hoje eu trouxe para nós aqui o básico, porque a gente não teria tempo para vermos outras coisas relacionadas à vestimenta, a como dar e receber presentes, enfim, uma série de coisas, né? Então, infelizmente, tem sido raro a gente notar o uso dessas regras de convivência. Muitas pessoas, na correria do dia a dia, acabam esquecendo quão importantes são essas regras ou simplesmente não as valorizam. Como eu disse aqui no início, isso aí é coisa, né, dos antigos, é ultrapassado. Não, essas regras são para que a gente possa conviver em harmonia, bem uns com os outros. Então, ao seguir regras como estas, é possível criar ambientes, relações saudáveis, sem conflitos. Elas podem ser aplicadas no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, principalmente, em qualquer outro tipo de ambiente. E digo mais uma vez, nunca estão fora de moda. Nunca estão fora de moda. E a pergunta que eu quero fazer e que você não precisa responder, não me responda, só pense, você tem boas maneiras? Porque essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. Comece a notar o seu comportamento com as outras pessoas. Você acha que você é cordial, é respeitoso? Identifique os pontos que você acha que precisa melhorar. É uma sugestão que eu faço. Anote, para que você consiga acompanhar o seu progresso, para que você possa ver quão constantemente você tem melhorado. Então, anote, né, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, acompanhe o seu progresso. E quantos aqui conhecem um ator de cinema chamado Jack Nicholson? Jack Nicholson. E ele, certa vez, para uma revista, ele deu a opinião a respeito de regras de etiqueta. E eu gostei demais do que ele falou, e eu trouxe para a gente essa fala do Jack Nicholson. Ele disse assim: eu sou muito sensível às regras de etiqueta, como passar um prato,
não gritar de uma sala para outra, não abrir uma porta fechada sem bater, sempre deixar as mulheres passarem primeiro. O objetivo de todas essas inúmeras regras é tornar a vida melhor. Estou sempre atento às minhas atitudes. Ele diz assim: etiqueta é importante, é uma linguagem de respeito mútuo que todos entendem. Jack Nicholson, ator americano. Então, eu gostaria de encerrar com essas palavras e que essa palestra tenha sido proveitosa para todos vocês e que a gente possa estar ali fazendo essa autoanálise, anotando o que a gente precisa melhorar para que a gente possa conviver uns com os outros em harmonia, com respeito, com amor, como Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Obrigada.